Começa agora Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. Gosto da boa mesa e das mulheres, vivo o melão e a lagosta, o café e o licor. Ditou numa reunião espírita particular um espírito sob o nome de Baltazar por meio de batidas. Entendendo que tais disposições de um habitante do outro mundo poderia dar lugar a um estudo sério do qual poder-se-ia tirar um ensinamento instrutivo sobre as faculdades e sensações dos espíritos, Allan Kardec resolveu evocá-lo na reunião da Sociedade Espírita de Paris de 19 de outubro de 1860, conforme explica em matéria inserida no número da Revista Espírita de novembro daquele ano. Buscava ainda obter mais informações sobre a fisiologia do corpo espiritual ou perispírito. Nas 14 perguntas a ele dirigidas, Baltazar ofereceu vários elementos para nossas reflexões. Um deles que estava desencarnado há 30 anos, tendo morrido aos 80 de idade, tendo sido advogado, neto e filho de gastrônomos. Seus pais eram financistas que na antiga monarquia contratavam a cobrança de impostos e, lamentando estar diante de uma grande mesa vazia de alimentos, indagado como se serviria se estivesse carregada, respondeu que sentiria seu aroma, como outrora lhe saboreava o gosto. Comentando a colocação, Kardec diz: sabemos que os espíritos têm nossas sensações e percebem os odores tão bem quanto os sons. Não podendo comer, um espírito material e sensual se repasta da emanação dos alimentos. Saboreia-os pelo olfato, como em vida o fazia pelo paladar. Há, pois, algo de material em seu prazer, mas como na verdade há mais desejo do que realidade, este mesmo prazer, aguilhoando os desejos, torna-se um suplício para os espíritos inferiores que ainda conservaram as paixões humanas. Sobre se seu corpo fluídico possuía um estômago, disse: um estômago fluídico também, onde só os aromas podem passar. Questionado se, vendo comidas gostosas, sentia vontade de comer, usou interessante analogia para se explicar. Para mim, esses alimentos são como são as flores para vós. Cheirais, mas não comeis. Isso vos contenta. Então também me satisfaço. Se sentia prazer vendo os outros comerem, disse que muito, quando estou perto. Se experimentava necessidade de comer e beber, esclareceu que necessidade não, mas desejo sim. Solicitado a explicar se o desejo ficava plenamente satisfeito pelo cheiro aspirado, se era coisa se realmente comesse, contra-argumentou: é como se eu vos perguntasse se a vista de um objeto que desejais ardentemente vos substitui a posse desse objeto. Se o desejo que experimentava era um suplício por não haver prazer real, falou que um suplício maior do que pensais. Mas procuro atordoar-me, criando-me uma ilusão. Ampliando a abordagem, Kardec lhe pergunta se dormia algumas vezes, apurando que não, ocupando-se por rodar um pouco por toda parte, percorrendo feiras e mercados, vendo chegar a pesca, com isto se ocupando. Se via espíritos mais felizes que ele, disse que sim, alguns cuja felicidade consiste em louvar a Deus, o que não conhece, pois seus pensamentos roçam pela terra. Finalizando a entrevista, responde desconhecer as causas que os tornam mais felizes que ele, não as apreciando, como aquele que não sabe o que é um prato preferido e não o aprecia. Ao se despedir, concluiu que talvez chegue a isso, que iria procurar um jantarzinho muito delicioso e suculento a partir daquele momento. Analisando a manifestação, Kardec diz que Baltazar faz parte dessa classe numerosa de seres invisíveis que não se elevaram em nada acima da condição da humanidade.
Só tem de menos o corpo material, mas suas ideias são exatamente as mesmas. Não é um mau espírito, não tem contra si senão a sensualidade, que ao mesmo tempo é para ele um suplício e um prazer. Como espírito não é muito infeliz, é até feliz ao seu modo. Mas Deus sabe o que o espera em nova existência. Uma triste volta poderá fazê-lo bem refletir e desenvolver o senso moral, ainda abafado pela predominância dos sentidos. Um século depois, o espírito André Luiz, através de Chico Xavier, discorrendo sobre alimentação, escreveu que desde a experiência carnal, o homem se alimenta muito mais pela respiração, colhendo o alimento de volume simplesmente como recurso complementar de fornecimento plástico e energético, alertando: seu psicossoma está profundamente arraigado às sensações terrestres, sobrevém ao espírito a necessidade inquietante de prosseguir atrelado ao mundo biológico que lhe é familiar, e quando não a supera ao preço do próprio esforço no auto-reajustamento, provoca os fenômenos da simbiose psíquica que o levam a conviver temporariamente no halo vital daqueles encarnados com os quais se afine, quando não promove a obsessão espetacular. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.